Você sabia que a panela utilizada na sua cozinha vai determinar a sua saúde e o seu processo de emagrecimento? Exatamente. Alguns tipos de materiais de panela trazem maior inflamação para o seu corpo. Células inflamadas têm mais dificuldade de eliminar gordura e converter em massa magra. Assim como células inflamadas aumentam o índice de doenças neurológicas. Então, gente, o que acontece? O que vocês usam na sua cozinha vai determinar a sua saúde por um todo. E pensando nisso, eu trouxe esse conteúdo muito importante para cada um de vocês que me acompanha aqui no meu canal. Vem comigo? Olá, nutridas e nutridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, como foi prometido anteriormente, trouxe um conteúdo falando sobre panelas e sobre o material utilizado em cada panela e como esse material pode trazer aí prejuízos à nossa saúde. Claro, gente, que o que eu vou falar aqui não vai entrar na realidade de todo mundo, mas é interessante que vocês saibam, que vocês tenham esse conhecimento para que não usem de forma indiscriminada esses utensílios domésticos. No final desse vídeo, eu vou deixar para vocês a forma correta de você fazer higienização e utilização de qualquer tipo de panela. Seja do bom material, do ruim, não interessa. É a forma correta que você deve fazer a higienização do seu utensílio doméstico. Mas antes de continuar, eu já quero te pedir um imenso favor. Se inscreva aqui no canal da Nutri, ativa o sininho, isso não te custa nada, mas me ajuda muito, porque ajuda o meu canal a expandir, a chegar em outras pessoas que também necessitam desse conteúdo. Então, por favor, já clique aqui, já se inscreva e não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso me motiva e me faz perceber que você está gostando do meu conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Até hoje existe diversos tipos de panela e eu trouxe aqui para vocês algumas referências mais utilizadas, tá, na cozinha, e quero contar um pouquinho da minha realidade. Caso você não tenha assistido ainda, já vou deixar aqui na descrição para você assistir um pequeno vídeo que eu coloquei, né, do meu presente que o meu esposo me deu de aniversário, que foi um jogo de panela de ácido cirúrgico e cerâmica. Por quê? Porque meu sonho, devido ao meu conhecimento, era ter esse tipo de material em casa. Mas durante muito tempo eu usei na minha casa material de Teflon, que eu sabia que não era o melhor, mas tentava sempre seguir as instruções que eu vou deixar no final desse vídeo para vocês, certo? Mas não é sempre possível, gente. Às vezes chega uma visita, às vezes alguém vai cozinhar e esquece, às vezes seu marido vai comer com a colher, né, que não pode, mas às vezes ele faz isso e para não criar confusão você acaba passando por cima e isso vai deteriorando o Teflon da sua panela. Mas no decorrer desse vídeo você vai entender porque o Teflon não é legal, tá bom? A primeira panela que eu trouxe aqui para você é a panela de material de alumínio. Quem aí conhece a panela de material de alumínio? Geralmente é o material que mais dura, é o material que mais tem panelas grandes, né, para grandes volumes de comida, e é o que é mais utilizado em grandes estabelecimentos como hospitais, restaurantes, escolas e etc. Mas na sua casa não é interessante ter a panela de alumínio. Caso você não saiba, o alumínio, ele é um tipo de mineral que a gente chama de metal pesado. O que é um metal pesado? É um mineral que o seu organismo, o meu, de qualquer ser humano, tem dificuldade de eliminar do organismo. Então, hoje em dia, há muita recomendação de utilizar cada vez menos desodorante com o uso de metal pesado, protetor solar, produtos de maquiagem. Tudo isso tem que ser analisado se tem metais pesados. E o alumínio, ele é um dos piores tipos de metais pesados que a gente encontra aí na cozinha da dona de casa. Por quê? Porque quando você compra uma panela de alumínio, você vai fazer a sua comida ali dentro e essa comida ela vai estar em contato direto com essa substância que é o alumínio. Aí tá, você vai e utiliza uma colher daquelas de alumínio também, né, para mexer essa comida. Toda vez que você mexe essa comida, você
entra em atrito com o fundo da panela, o que faz liberar mais alumínio ainda no meio desse alimento, tá? Inclusive eu tenho um relato para contar para vocês que uma vez, não tem muito tempo, a minha mãe foi fazer um doce de leite em pasta, né, em creme. E no final do doce de leite, ela falou, nossa, o doce de leite ficou verde. Ela não entendia o porquê da mudança da coloração. E o que levou a essa mudança da coloração? Ela utilizou um tacho, né? Um tacho de alumínio, uma panela grande, e uma colher de alumínio também. Então, quanto mais ela ia mexendo, mais ela ia fazendo atrito no fundo da panela e liberando mais alumínio, que é um metal pesado. E em meio básico, que é o leite, ele foi mudando a cor do leite. Então, o leite saiu da sua cor branca, né? Que geralmente, quando tá no pastoso, fica amarronzado. E entrou aí numa cor esverdeada. Então, esse doce de leite, ele estava extremamente rico em metal pesado, que é o alumínio. E o que acontece quando você consome muito material de alumínio? Esse alumínio ele vai ficar no seu organismo, ele vai ter dificuldade de ser eliminado, vai deixar as suas células ainda mais inflamadas, porque quanto mais você expõe o seu organismo a metal pesado, mais ele luta contra esse metal pesado. E como é que o nosso organismo entra em combate? Utilizando reservas nutricionais. Então, assim, se você faz uma alimentação balanceada, equilibrada, tudo isso vai lutar para eliminar para eliminar este alumínio do seu organismo. Agora, se você faz uma alimentação rica em gordura, extremamente pobre em fibra e nutrientes, mais difícil será de eliminar esse alumínio do seu organismo. E o pior não é só isso. O pior é que o alumínio, por ser um metal pesado, o seu cérebro ele tem dificuldade de aceitar no seu organismo. Então isso degenera aí, né, facilita a formação de doenças cerebrais, como o Parkinson, que é aquela dos tremores, como o Alzheimer, que é a do esquecimento, né? Mas assim, gente, às vezes você tá pensando, nossa, só porque eu como em panela de alumínio eu vou ter Parkinson ou Alzheimer. Não! São fatores que influenciam. Então, assim, o meio ambiente poluído, o gás que sai aí dos carros, né? Também a fumaça do cigarro, tudo isso influencia de forma negativa para a saúde. Mas o que a gente pode fazer para melhorar são as pequenas coisas de dentro da nossa casa. Então, se dentro da sua casa você consegue diminuir o impacto dessas substâncias ruins na sua vida, você pode fazer. E utilizar panelas de alumínio é uma forma de você aumentar o impacto maléfico de metais pesados no seu organismo. Então, isoladamente, a panela não vai ter um efeito de te causar esses males tão grandes. Mas se você juntar isso, a poluição, a cigarro, a má alimentação, a má noite de sono, a falta de exercício físico, vai ser uma soma a mais no final das contas, tá bom? Nutri, no momento eu não tenho condição financeira de comprar panela que não seja de alumínio. É o que eu tenho em casa e é o que eu vou usar. Então você fica comigo até o final desse vídeo, que no final desse vídeo eu vou te ensinar como você vai usar a sua panela de alumínio sem ter prejuízos na sua saúde, tá bom? Agora eu quero falar pra vocês da próxima panela, que é uma panela muito utilizada, que a gente gosta muito, que é a panela de ferro. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó sempre, até hoje, né? Minha avó sempre fazia o feijão em determinada panela. Ela era até pretinha, assim, de tanto usar no fogão de lenha. Essa panela ela usava para fazer feijão, porque segundo ela era panela de ferro. E quando fazia o feijão nessa panela, ela aumentava a quantidade de ferro da refeição para que a gente não tivesse anemia. E olha para você ver, a minha avó estava certa. Por quê? Porque quando você utiliza a panela de ferro, mas é ferro, gente, essa panela ela vai liberar, né, no alimento quantidade de ferro. Mas existem dois tipos de ferro. O ferro que vem da proteína animal e o ferro que vem do meio natural, da natureza, que é aí as folhas, os vegetais e também a substância de ferro da panela, o mineral da panela. Quando você faz o feijão, igual a minha avó, ou qualquer outro alimento da panela de ferro, querendo aproveitar esse micronutriente dessa panela, você tem que ter noção de que esse ferro só irá ser ativado no seu organismo a partir do momento que você adicionar vitamina C. Então, cozinhou o feijão igual a minha avó fazia lá na panela de ferro.
sempre que for consumir esse feijão, tenta ou colocar junto com ele um pouquinho de limão, ou tomar um suco de limão no final, ou um suco de laranja, ou consumir a fruta in natura para ativar esse ferro. Mas aí vem, Nutri, então a panela de ferro é melhor do que a alumínio? Sim, a de ferro é melhor do que a de alumínio. No entanto, quando você só cozinha com a panela de ferro, sempre, você tende a aumentar suas reservas de ferro. E a pergunta que eu tenho para você agora, você sabe como que tá a sua reserva de ferro? Essa é a questão. Nem todos nós tem condição de pagar exames bioquímicos para saber como que está a nossa reserva de ferro. Então, se você fica aí comendo arroz, feijão, mandioca, tudo feito na panela de ferro, você vai ter uma tendência a aumentar suas reservas de ferro. E esse aumento das reservas de ferro pode ser negativo, porque o ferro é um mineral necessário, ele é de extrema importância para a nossa saúde, mas em excesso ele se torna inflamatório, ele se torna ruim para a nossa saúde. Ele tem que estar sempre em equilíbrio. Então, na sua casa tem alguém com anemia, tem alguém com dificuldade de encontrar aí, né, estabilizar o ferro. Então, é interessante sim você fazer pelo menos um alimento na panela de ferro. Mas se não, tá todo mundo bem, as reservas de ferro tá ok, é inviável, porque você precisa acompanhar as taxas. Sem contar que a panela de ferro é extremamente pesada e muita gente confunde panela de alumínio com panela de ferro, são diferentes, não é a mesma coisa, tá bom? Outro tipo de panela muito utilizada é o cobre. O cobre, assim como o ferro, são minerais que o nosso corpo precisa e o nosso corpo utiliza de forma positiva. Mas, se da mesma forma que o ferro, você não conduz as suas reservas de cobre, que ainda é muito mais difícil do que o de ferro, de se dosar via exames laboratoriais, você pode ter aí uma sobrecarga de cobre no seu organismo. Então, não é interessante você estar sempre cozinhando com esses dois tipos de panela. Se você estiver necessidade nutricional, sim, senão não precisa, tá bom? E outra, gente, tá com baixo em ferro? Tem diversos outros alimentos que vai te ajudar a melhorar o aporte de ferro no seu organismo. Não precisa você cozinhar em panela de ferro para isso, tá bom? Próxima que eu trouxe aqui pra vocês, que eu falei no início desse vídeo, foi o Teflon. O Teflon é aquele revestimento na panela de alumínio. Então, quando você compra uma panela que fala assim, antiaderente, aí você vai ter que se atentar se ela é antiaderente por um banho de Teflon ou se ela é antiaderente por revestimento de cerâmica. Por quê? Quando fala antiaderente por Teflon, Teflon é uma substância, tá? Que eles passam ali como se fosse uma pintura, uma tintura sobre o alumínio. Ou seja, abaixo desse Teflon, que geralmente ele tem a cor preta ou vermelha, abaixo desse Teflon tem ali a superfície de alumínio. Então você tem que tomar muito cuidado, porque ao cozinhar, se você usa alguma colher que dá atrito, você está descamando o Teflon. Se você deixa o alimento dentro dessa panela, você está tirando essa substância do Teflon e entrando em contato aí também com o alumínio. Então o Teflon ele não é viável. Principalmente porque ao longo do uso começa a soltar essa substância. E tem um relato para fazer para vocês verem que não é só na sua casa que as coisas não são 100% perfeitas. Quando eu me casei, eu ganhei um kit de panela, tá? Todas de Teflon, todas antiaderentes. E a minha tia provavelmente não sabia dessas recomendações. Então assim, eu fiquei muito feliz, mas eu sabia que aquela panela ela não poderia ser usada de forma descuidada, né? Tinha que ter um cuidado ali para ser utilizado. Mas eu não morava sozinha, né, gente? Eu não moro sozinha. Então, assim, às vezes eu pegava meu esposo comendo nessa panela com a colher de inox, ou de ferro, ou de alumínio. E até na hora de fazer, às vezes fazer um ovo, às vezes tirar um arroz ali da panela. E essa colher, ela foi dando atrito ali com o fundo da panela, assim como a forma de lavagem também. E o que aconteceu? O Teflon dessa panela, ele foi soltando ao longo do tempo.
para chegar ao ponto de sair todo. E quando o Joaquim chegou, eu tive muito medo dessa substância, porque o arroz ele ficava com manchinhas. Então eu parei de utilizar essas panelas e fiquei com uma quantidade ainda mais reduzida de panela devido a essa exclusão das panelas de Teflon. Mas agora o meu problema foi resolvido, eu ganhei do meu marido um jogo de panela que eu tenho certeza que ele não vai usar colher de metal nela, tá? Que fique registrado aqui. Brincadeiras à parte, é muito importante que vocês entendam, gente, que não é interessante o Teflon. Mas se você tem em casa, se você não tem condição de comprar as que são recomendadas, não tem problema, você pode utilizar, mas sempre prestando atenção nisso. Porque esse Teflon, além de você ter aí o alumínio que não é interessante, você ainda vai ter essa substância que não é uma substância reconhecida pelo nosso corpo. Então, em vez de você ter um metal pesado, você vai ter o metal pesado e uma substância ruim para o seu organismo, tá bom? A próxima panela que eu trouxe para vocês também, que tá aqui no lado negativo, é a panela de inox. Quem aí conhece as panelas de inox? Gente, panela de inox é uma das piores panelas que existe. Por quê? Ela solta uma substância chamada níquel. O níquel, ele é responsável aí pelas alergias, alergia atópica, asmas, bronquites. Então, assim, vou falar de uma forma que você vai entender. Quem aqui tem alergia de bijuteria? Às vezes um brinco, um colar, quando coloca em pola, fica vermelho, coça. Ela é vinda do níquel. E essas panelas de inox, ela tem grande quantidade de níquel. Então acontece muitas vezes da pessoa tá aí em quadro alérgico, fica inchada, fica coçando, às vezes, né, não sabe de onde tá vindo essa alergia, no final do dia tá toda transformada e essa alergia pode estar relacionada à sua panela. Você pode estar com muita retenção hídrica devido à sua panela. Ou seja, utilizar panela que não é ideal pode te causar danos à saúde que você fica aí gastando com dermatologista, gastando com alergista e não sabe de onde está vindo e está vindo da sua panela. Atualmente tem estudos que dizem que ao colocar mais ou menos uns 3 banhos de água antes de começar a utilização, reduz a quantidade de níquel. Então, comprou uma panela de inox, faz 1, 2, 3 lavagens, que é lavagem só de água quente. Então, você vai colocar água, deixar ferver, jogar fora, põe outra, deixa ferver, joga fora, para reduzir a quantidade de níquel. Mas mesmo assim, ao cozinhar, como a comida fica muito tempo ali dentro, ela vai contaminar de níquel. Então, é uma das piores, é a de alumínio e a de Teflon e a de inox. Depois dessas, vem as 3 que eu acho as 3 melhores, mas assim mesmo, ainda tem um pouco de alertas. Que é a de cerâmica, onde você tem que ver se realmente é de cerâmica, a procedência dessa cerâmica, se é uma cerâmica de boa qualidade. Porque muitas dessas são péssima qualidade e ela vai te soltar aí chumbo, que também é um metal que faz mal para a nossa saúde. Então, se você viu uma panela de cerâmica muito barata ou muito leve e sem uma recomendação viável, não compre porque ela pode trazer para você danos futuros. E a outra é a de pedra de sabão, que é comum aí em algumas regiões, principalmente em Minas Gerais, tá? Mas ela é muito pesada, assim como a de cerâmica. E também, se não for de um lugar confiável, pode ter na sua presença níquel. Então, assim, cara, é muito difícil você comprar uma coisa que seja 100% verdadeira e tá livre dos metais pesados. E a última, que eu deixei pra falar pra vocês, é o que tá no momento aí, que é a de aço cirúrgico. Que o que é? Essa panela, ela é feita, revertida aí do lado de fora, utilizada o ácido cirúrgico, que é um ácido que aguenta mais temperaturas, solta menos metais pesados, mas assim mesmo, ela tem presença de níquel, tá? Mas em menor quantidade. E ela é revertida, ela tem que ser revertida por cerâmica. Inclusive, aqui a gente comprou aqui em casa, é um investimento maior, é um gasto maior, mas vale a pena. A gente investiu um pouco mais e comprou uma panela de ácido cirúrgico junto com granito e cerâmica. Então, elas são 9 camadas de cerâmica e uma camada de ácido cirúrgico. Eu não sei se vai ser boa, eu vi muito comentário bom, muito comentário ruim, mas eu vou utilizar, vou trazer pra vocês o que eu achei, vou falar mais pra vocês e vai ter muita receitinha com essas panelas novas, tá bom?
E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero dar algumas instruções para você. E por favor, se você tem a memória curta, já anote, já guarde aí. E não deixe, gente, de comentar aqui suas dúvidas, de compartilhar esse vídeo com uma amiga, com um amigo que talvez precise dessas orientações. Às vezes você conhece alguém que está sofrendo de alergia e às vezes a pessoa está apenas consumindo comida feita em material inox, tá bom? E as dicas que eu tenho para você são essenciais para o dia a dia. A primeira, não utilize em nenhum tipo de panela colheres de metal, tá? Essas colheres, elas tinham que ser até banidas aí do mercado, porque elas vão entrar em contato, vai tirar aí, quando for teflon, ela vai tirar o teflon, quando for alumínio, ela vai realçar ainda mais o alumínio, então não é interessante essas colheres. Usa de silicone, que é bem melhor, tá? Para você fazer suas comidas. Outra coisa, bucha de lavar louça. Panela dentro não é para brilhar, gente. Primeira coisa, quem brilha dentro de casa somos nós, maravilhosas, tô brincando. Se você quer arear suas panelas, arear, né? Lá em Minas fala arear. Não sei como é que fala aí, mas se você quer deixar brilhando a sua panela, deixe brilhando do lado de fora, que não vai entrar em contato com o seu organismo. Porque toda vez que você passa aquela bucha, né, aquele lado verde da bucha, que é o mais áspero, você entra em atrito aí e tira, tá? Substâncias para ficar realçadas e ir no seu alimento. Então sempre lave com aquele lado mais macio da bucha. E nada de aço dentro. Então esponja de aço dentro, nada disso, viu? O famoso Bombril, Assolan, nada de palha de aço dentro dessa panela. Panela dentro fica fosca mesmo, não é sujeira, não é mal higiene, é cuidado, tá? Então, pare de arear suas panelas. E eu tento me policiar em relação a isso o tempo todo, porque eu cresci com esse hábito de arear e não pode. Outra coisa, não deixe comida na panela. Gente, eu quero morrer quando eu chego na minha cidade, que a minha mãe, minha avó deixa a comida na panela. Às vezes é preguiça, às vezes é falta de tempo, às vezes é comodidade, mas não pode, porque quando você deixa o seu alimento em contato com aquela panela, você deixa ali 3, 4, 5, um dia, 24 horas esse alimento nessa panela, vai soltar substância. Seja alumínio, seja ferro, seja cobre, seja níquel. Não é interessante você deixar, então retire o alimento dessa panela e guarde na geladeira para ele não estragar, que é o certo, e lave a panela logo em seguida. E outra, as últimas dicas mais importantes que você precisa ter aqui hoje. Alumínio, inox e teflon são uma das piores categorias de panela. Se você tem em casa esse tipo de panela, tenta lavar da forma correta, tenta não usar colheres que vão danificar o interior dessa panela. E, gente, tenha noção, consciência que em meio ácido, principalmente o alumínio, ele vai soltar mais essa substância. Então, se você vai fazer um molho de tomate, uma macarronada, uma geleia de morango, que são alimentos mais ácidos, junto com a água, ele vai soltar mais alumínio. Teflon. Eu era mestre em fazer isso, tá, gente? Vou fazer um franguinho na minha panela de teflon. Então você põe ali uma mostarda, um mel, um azeite e deixa o franguinho ficar bem douradinho. Quanto mais douradinho você deixa esse frango, mais substâncias cancerígenas você libera nesse alimento. Então arroz queimadinho, frango queimadinho, tudo que passou do ponto não é interessante. Vai colocar isso na cabeça, ficar louca por conta disso? Não, mas são informações que você precisa ter para se monitorar e evitar danos futuros à sua saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tem dúvida, deixe nos comentários, compartilhe com um amigo e não deixe de deixar o seu like, me ajuda muito, me deixa muito feliz, coração quentinho. E por hoje é só, até o próximo vídeo. Beijo da Nutri!